E galera, esse primeiro vídeo eu vou falar sobre feudalismo clássico. O que é o feudalismo clássico? Voltando a essa temática, é costumeiro nas escolas ensinar o feudalismo partindo do princípio do modelo estamental, que é aquela pirâmide que o professor desenha em pirâmide que divide o feudalismo em três estamentos. Mas essa estrutura estamental do feudalismo, ela ocorre unicamente na França. Ao contrário que as pessoas pensam, o feudalismo não foi um regime homogêneo, igual em todas as partes que ocorreu. Todas as partes, de certa forma, conviveu com um modelo de feudalismo dentro do seu território. Até mesmo o Brasil teve elementos do feudalismo com relação ao processo de colonização através das capitanias hereditárias e, de certa forma, também se assemelhou ao modelo feudal. Por quê? O que era a capitania hereditária? Era feudos que eram entregues para donatários. Donatários poderiam ser colocados como senhores feudais da terra, que não tinham a propriedade da terra, mas tinham o direito de explorá-la. Basicamente, embora o Brasil já nasce no período mercantil, mas é bom lembrar que essas estruturas do período mercantil são as mesmas do feudalismo, porque o mercantilismo é um período de transição do feudalismo para o capitalismo. Não é nem feudal, totalmente feudal, nem totalmente capitalista, até porque não existia o capitalismo no período feudal. Mas é outra história. Só que os livros didáticos da educação básica simplificam o modelo de feudalismo. Existem territórios que o feudalismo teve um comércio forte, já outros que a ruralização foi similar ao feudalismo francês. Mas o que se assemelha mais é o seguinte: nesse período havia uma descentralização do poder e cada feudo poderia cunhar a própria moeda, algo que se diferencia no território brasileiro, né? Porque não tinha essa ideia de perspectiva de cada capitania hereditária ter uma moeda. Aí que é o diferencial no caso do Brasil. Mas o Japão feudal era de uma forma, a China feudal era de uma forma, a Rússia foi estruturada de uma forma. Inclusive a religião mais forte da Rússia nesse período inclusive outra religião, a religião católica ortodoxa russa, que desde muito tempo existe muita força. Inclusive mesmo no período soviético, a religião que mais tinha aceitabilidade, vamos dizer assim, no meio do partidão comunista soviético, era a igreja ortodoxa russa. Mas vamos ficar enfocados no que eu quero falar. O principal erro dessa ideia é o seguinte: tentar simplificar algo que era heterogêneo. As características do feudalismo clássico, ela vai ser de vital importância, inclusive para a formação de um processo revolucionário que iria moldar a nova classe dominante que iria surgir no capitalismo, que era a burguesia, que antes
que eram conhecidos como burgueses, eram os comerciantes das cidades burgas. Cidades burgas eram aquelas cidades cercadas por muros. E os burgueses eram aqueles comerciantes, ou seja, os mercadores eram os burgueses da época. E os burgueses foram ascendendo ao poder mais e mais. O feudalismo clássico, ele ocorre na França. Por exemplo, na Inglaterra teve um modelo de feudalismo diferenciado. Por exemplo, havia um comércio até razoável, uma liderança da chamada gentleman. Para quem não está ligado ao termo gentleman, era o povo que fazia que fez aqueles modos de trato, inclusive com as mulheres. Quando alguém fala assim, fulano de tal é um gentleman, esse gentleman era o homem da burguesia agrária que sabia, originalmente, que sabia lidar, tratar as mulheres com carinho, com cortesia. Eram chamados de gentleman, porque esse costume era feito justamente pela chamada burguesia agrária britânica, especificamente da ilha que envolve Inglaterra, Escócia e a burguesia agrária, ela também foi responsável pela criação da chamada propriedade privada, que iria ser o elemento de vital importância para o surgimento do chamado capitalismo. Esses dois países, de certa forma, deram sua contribuição para a formação do capitalismo. Sim, porque no feudalismo existia aqueles que tinham o direito de produção da terra, mas direito de produção não é a mesma coisa que o direito de propriedade. Por quê? O senhor feudal, ele não podia vender a terra, ele poderia repassar esse direito como forma uma espécie de aluguel para um camponês produzir a terra, mas não vendê-la. O sistema feudal era o seguinte: o nobre ganhava o direito de explorar uma terra. Esse nobre poderia repassar esse direito para um camponês pobre produzir essa terra, porque havia uma divisão, sobretudo no feudalismo francês, né? Existiam aqueles que rezavam, aqueles que guerreavam e aqueles que produziam a terra, que eram os camponeses. Mas os donos reais do direito à produção dessa terra eram os senhores feudais, cuja maior senhora feudal na maioria desses países, principalmente países europeus, era a Igreja Católica Apostólica Romana, com diferenciações na Rússia e em diversas outras partes do mundo que conviveu com o feudalismo. Por exemplo, no Japão não existiu essa influência da Igreja Católica Romana. O Japão envolvia aquelas questões dos samurais, da luta pela honra, produção agrícola, a religião shintoísta, mas não tinha essas mesmas características do feudalismo clássico francês. Assim como na China ocorreu a mesma coisa, e em diversas partes do mundo também ocorreu o feudalismo, mas com características diferentes. E faz-se necessário
ter uma revisão dos livros didáticos para ensinar. Quando se fala em feudalismo, devemos lembrar que não existia uma forma de feudalismo, existiam várias formas de feudalismo. Quando o feudalismo começa a ruir? Começa a ruir primeiro com as guerras, as chamadas Guerras Santas no Oriente, que começa a fortalecer de forma generalizada o comércio. E esse fortalecer do comércio vai estimular a navegação, que estimulou as grandes descobertas, que envolveu a descoberta da América e o descobrimento do Brasil em todos esses elementos, galera. Aí o que tá? Não podemos falar que o mercantilismo era capitalista, porque a elite econômica que controlava o mundo no mercantilismo era a elite feudal. Ainda que no decorrer do tempo passa a ter uma centralização do poder, surgimento dos reinos absolutistas e para unificação das moedas, para facilitar o comércio, e aos poucos o feudalismo vai ruindo. E o feudalismo clássico, especificamente, ele foi um dos responsáveis para se compreender por que a França ocorreu uma Revolução Francesa. Por que ocorreu a Revolução Francesa? Por conta das estruturas feudais. Existiam os pobres que pagavam os impostos e a nobreza que regozijava e não pagava imposto. Somente o terceiro estado pagava imposto. E nessa toada, a burguesia era parte integrante do terceiro estado. Embora, nesse momento da nossa história, o que chamamos de burguês, na verdade, é apenas um comerciante que estava querendo facilitar a questão monetária, porque eles viviam viajando de feudo a feudo e tinham que receber na moeda local de cada feudo, e sentiram a necessidade de centralização do poder para poder ter uma moeda única que identificasse determinado território e com isso facilitasse as transações comerciais. Foi indo, eles foram ganhando espaço. Muitos deles compraram direito nobiliário, que era o chamada nobreza torga, que nada mais nada menos que eram os burgueses enriquecidos que compraram títulos de nobres no período em questão. E tudo isso vai se acumulando. A questão da participação da França no processo de independência dos Estados Unidos e posteriormente a questão das soja, que levou milhares e milhares de pessoas à fome, à miséria extrema. Isso motivou a chamada Revolução Francesa, que entre outras coisas foi a responsável pela pena capital de muitos indivíduos, inclusive do rei Luís XVI, da sua esposa Dona Maria, e muitos outros que sucumbiram ao jacobinismo do momento da Revolução Francesa, no chamado momento de terror da Revolução Francesa, que foi o motor de todo esse processo revolucionário. Foi justamente o feudalismo clássico, aquela estrutura. Primeiro e segundo estado não pagavam impostos. Toda a demanda, todos os gastos da estrutura estamental francesa eram recaídas em quem?
justamente no terceiro estado. Esse terceiro estado que vai ter uma liderança de uma classe específica, que até então era uma classe revolucionária, que não tem muito a ver com a descrição do que é um burguês hoje, que haja visto que não ainda estava tendo um processo de revolução industrial, nem tanto na França, mas já estava se encaminhando esse processo industrial na Inglaterra, mas não na França. E por isso que o burguês naquele período não é nada mais nada menos do que os comerciantes das cidades públicas, que eram cidades cercadas por muros. E aí ocorre. E nessa fase, os burgueses eram pessoas revolucionárias que chegaram a ir para a linha de frente da batalha para destruir o antigo regime, o regime feudal na França. Mas ao estabelecer-se no poder, o mal da burguesia foi que ela se tornou reacionária, porque criou um modelo de um modelo novo, tão ou igualmente opressor ao modelo do feudalismo clássico, e aí se torna reacionária. Mas é temáticas para outros vídeos que eu vou abordar, né, no decorrer do dia, da semana. E hoje eu ainda vou fazer um vídeo direcionado à política, sobre uns comentários do que babaca do Caio Coppola. Mas para concluir, seria importante haver uma revisão dos livros de história para explicar para os alunos da educação básica que o feudalismo não é aquela coisa homogênea. Quando falamos de feudalismo francês é uma coisa, feudalismo inglês é outra coisa, feudalismo russo, feudalismo chinês, feudalismo italiano, feudalismo de várias partes do mundo tem formas de feudalismo diferenciadas. O feudalismo era um modelo heterogêneo, que caracterizava pelo simples fato de ter um rei com poderes limitados, mas esse rei era dono de todas as propriedades, e esse rei repassava o direito de produção dessas propriedades para os nobres, a que eles agraciavam como nobres nesse sistema feudal. E com isso pode-se dizer que não existia capitalismo no feudalismo, como alguns imbecis ficam falando que o capitalismo sempre existiu. Como que pode haver capitalismo sem propriedade privada? Fica aí a pergunta para esses imbecis. E é isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo tenham gostado. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências. Verifique se estão inscritos no canal, porque o YouTube vem desinscrevendo pessoas. E para aqueles que estão chegando na primeira vez, não deixe de se inscrever, acionar os sininhos. E eu vou deixar um número de uma conta bancária para aqueles que puderem ajudar o canal aqui. E conforme for entrando dinheiro, eu vou fazer uma conta própria para poder fazer um apoio, para angariar recursos para estar melhorando o canal. E é isso aí, galera. E no mais, até amanhã, ou melhor dizendo, até mais tarde. E comentem aí o que vocês acharam desse vídeo. Dê o joinha, e até a próxima, se o grande mestre do universo, criador do mundo, assim quiser.